Existe uma data no futuro em que o céu vai ficar vermelho, os oceanos vão ferver, e um dos maiores astros que você já viu na sua vida vai crescer tanto que vai engolir os planetas ao seu redor, um por um. Por mais de 100 anos, os livros de ciência disseram que a Terra era um desses planetas. Fim de papo, sem discussão. Só que, há poucas semanas, 3 cientistas refizeram essa conta do zero, com uma física que não existia antes, e chegaram a uma resposta que ninguém esperava. E o mais estranho é que, dependendo de um único detalhe que a ciência ainda não sabe explicar direito, o mesmo cálculo pode te dar 2 finais completamente opostos. Fica comigo até o final, porque a resposta não é tão simples quanto parece, e o motivo por trás disso é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na astronomia. Antes de chegar no veredicto, você precisa entender uma coisa: o Sol que ilumina o seu dia hoje não é eterno, e ele também não vai durar do jeito que está para sempre. Agora, com 4 bilhões e 600 milhões de anos de idade, o Sol está literalmente na meia-idade dele. Ele vive hoje o período mais estável da vida de uma estrela, transformando hidrogênio em hélio no núcleo, e isso ainda vai durar uns 5 bilhões de anos. Ou seja, relaxa, você não vai ver nada disso acontecer, mas seus tataranetos elevados à 10ª potência, quem sabe? O problema é o que vem depois. Quando o hidrogênio do núcleo do Sol acabar, a estrela vai entrar em colapso interno, e isso vai fazer o envelope dela inchar de um jeito absurdo. O Sol vai virar uma gigante vermelha, avermelhada, gigantesca, e o raio dela vai crescer tanto que vai ultrapassar a órbita que a Terra ocupa hoje. Deixa isso entrar. A superfície do Sol vai passar por onde a Terra está agora. E se isso não bastasse, depois de uma fase mais calma, o Sol vai inchar de novo, ainda mais, numa etapa final chamada de ramo assintótico das gigantes. É nessa fase que a estrela perde massa num ritmo violento, soprando pedaços de si mesma para o espaço, ano após ano. E é exatamente aqui, nessa bagunça cósmica, que se decide o destino da Terra. Só que tem um detalhe interessante aqui. A Terra não vai simplesmente ficar parada esperando ser engolida. Ela também se move. Enquanto o Sol perde massa, a gravidade dele fica mais fraca. E quando a gravidade de uma estrela fica mais fraca, os planetas ao redor dela reagem se afastando, indo para órbitas mais largas. Isso é ótimo para a Terra. É como se o Sol estivesse emagrecendo, e ao emagrecer, soltasse um pouco a coleira. Só que existe uma segunda força, jogando no time contrário, a maré. Quando o Sol vira essa bola gigantesca e avermelhada, a atmosfera dele fica tão estendida que a própria gravidade da Terra deforma essa atmosfera, criando um tipo de atrito. Esse atrito freia a Terra, rouba a energia da órbita dela e puxa o planeta para dentro, na direção da estrela. Então é isso. De um lado, a perda de massa do Sol empurra a Terra para longe. Do outro lado, o atrito das marés puxa a Terra para dentro, e o destino do nosso planeta inteiro depende de quem ganha esse cabo de guerra. Parece simples, né? Só que essa briga vem confundindo os cientistas há mais de 30 anos. Em 1993, o primeiro grupo a calcular isso ignorou completamente o efeito das marés, e nesse cenário mais simples, a Terra escapava com folga. Aí, em 2001, outra dupla de pesquisadores colocou as marés na conta, e a resposta ficou muito mais incerta. A partir daí, cada novo estudo que saía dava um veredicto diferente do anterior. Um grupo, em 2008, calculou que a Terra seria engolida. 2 anos depois, outro grupo, usando um número ligeiramente diferente para a perda de massa do Sol, calculou o oposto, que a Terra ia sobreviver. Repara que interessante isso. O mesmo Sol, a mesma Terra, as mesmas leis da física, e a resposta mudava de vai morrer para vai sobreviver, dependendo de uma única casa decimal escolhida pelo cientista. Isso é ciência de verdade acontecendo bem na sua frente. Não é uma resposta pronta escrita em pedra. É uma investigação em andamento sobre um dos eventos mais importantes que existem, o fim, ou não, do nosso próprio planeta. E é aqui que chegamos no motivo de eu estar te contando essa história hoje. Um novo estudo, publicado agora em 2026 por pesquisadores da Bélgica e da França, decidiu resolver esse imbróglio de um jeito que ninguém tinha feito antes. Em vez de usar fórmulas genéricas para calcular o efeito das marés, como todo mundo vinha fazendo desde os anos 1960, esse time construiu um modelo que calcula a física da maré direto da estrutura interna do Sol, célula por célula, camada por camada.
Um cálculo do zero, muito mais fiel à realidade. E o resultado, olhando o cenário mais provável de todos, foi surpreendente. A Terra sobrevive, enquanto Mercúrio e Vênus, que estão mais perto do Sol, não conseguem se afastar rápido o suficiente e acabam sendo engolidos ainda na primeira fase de expansão. A Terra e Marte ganham essa corrida por uma margem confortável e seguem em frente, cada vez mais afastados, até o Sol se transformar no que sobra dele. Um caroço quente e morto do tamanho da Terra, chamado de anã branca. Pela primeira vez em décadas, o veredicto científico está pendendo para o lado da sobrevivência. Só que os próprios cientistas por trás desse estudo fizeram questão de mostrar o quão frágil é essa vitória. Eles pegaram o cálculo novo, de última geração, e compararam com a fórmula antiga, que era usada até então. E adivinha só, usando a fórmula antiga, com o mesmo Sol, a mesma Terra, a resposta vira exatamente o contrário. A Terra é engolida. O motivo é quase poético. A órbita da Terra fica bem em cima de uma linha muito fina, uma fronteira entre dois tipos diferentes de comportamento de maré. E é justamente nessa fronteira que as duas fórmulas mais discordam entre si. A Terra teve o azar cósmico de estar orbitando exatamente na distância em que a nossa ignorância sobre física de marés custa o preço mais alto. E tem mais um fator que ainda deixa tudo em aberto. Ninguém sabe, com certeza, o quanto de massa o Sol vai perder durante essa fase final de gigante. As estimativas variam por um fator de mais de 10 vezes entre si. Para resolver isso, os cientistas fizeram uma jogada inteligente. Em vez de só simular no computador, eles foram observar uma estrela de verdade que já está passando pelo que o Sol vai passar. Essa estrela se chama L2 Puppis, tem quase a mesma massa inicial do Sol e já está na fase final, gigantesca, perdendo massa aos montes. Ela é, literalmente, uma foto do futuro do nosso Sol, tirada agora, com telescópios reais. E usando os números medidos dessa estrela real como a melhor pista disponível, a balança volta a pender, mais uma vez, para o lado da sobrevivência da Terra. Então, juntando tudo, física de marés mais moderna, mais os melhores dados observacionais que existem hoje, a conclusão atual é que a Terra provavelmente vai escapar de ser engolida pelo Sol. A sentença de morte, que estava nos livros didáticos, há um século deixou de ser a resposta óbvia. Mas antes de você comemorar, segura essa última parte, porque ela muda tudo. Sobreviver à órbita não significa sobreviver como planeta vivo. Muito antes de o Sol virar uma gigante vermelha, o brilho dele já vai ter aumentado o suficiente para ferver os oceanos e esterilizar completamente a superfície da Terra. Isso vai acontecer daqui a cerca de 1 bilhão de anos, bilhões de anos antes de essa história toda das marés e da perda de massa sequer começar. Ou seja, o que vai sobrar, girando ao redor do cadáver frio do Sol daqui a 8 bilhões de anos, não vai ser o planeta azul que você está vendo pela janela agora. Vai ser o esqueleto carbonizado dele. Uma rocha morta, fiel à sua órbita, dando voltas silenciosas ao redor de uma brasa que também está esfriando, devagar, para sempre. A Terra sobrevive, só que sozinha, sem ninguém para contar essa história. E talvez seja isso que essa pesquisa toda tem de mais bonito. A ciência ainda não sabe, com certeza absoluta, se esse planeta vai ser engolido por uma estrela ou não. Mas seja qual for a resposta final, uma coisa já está decidida. O tempo que a gente tem aqui, vivo, com oceanos, com céu azul, é uma fração ridiculamente pequena da história completa desse lugar. Vale a pena aproveitar. Se esse tipo de assunto mexe com você tanto quanto mexe comigo, deixa o like. Escreve nos comentários se você acha que a Terra vai sobreviver ou não. E se inscreve no canal, porque essa não vai ser a última vez que a gente vai olhar para o fim do mundo de um jeito totalmente diferente do que você imaginava.